Conversando com Deus, livro 3, capítulo 13. Fale-me mais sobre as civilizações e os seres muito evoluídos. Fora o fato de eles não se matarem por nenhum motivo, o que mais os torna diferente de nós? Eles partilham. Ei, nós também partilhamos. Não, eles partilham tudo, com todos. Os recursos naturais de seu mundo e meio ambiente são igualmente divididos e distribuídos para todos. Uma nação, um grupo ou uma cultura não acha que possui um recurso natural simplesmente porque ocupa o espaço físico em que esse recurso se encontra. O planeta ou grupo de planetas, que uma espécie chama de lar, é considerado de todas as espécies desse sistema. De fato, o próprio planeta ou grupo de planetas é considerado um sistema. É visto como todo um sistema, não um conjunto de pequenas partes ou elementos que podem ser eliminados ou erradicados sem prejudicar o sistema. O ecossistema, como o chamamos, bem, é mais do que isso. Não é apenas a ecologia, que é a relação dos recursos naturais do planeta com seus habitantes. Também é a relação dos habitantes consigo mesmos, uns com os outros e com o meio ambiente. É a correlação entre todas as espécies da vida. O espécie-sistema. Sim, gostei dessa palavra, porque estamos falando de algo maior do que o ecossistema. É realmente o espécie-sistema, ou o que Buckminster Fuller chamou de noosfera. Eu gosto mais de espécie-sistema. É mais fácil de compreender. Sempre me perguntei o que era noosfera. Bucky também gosta de sua palavra. Ele é flexível. Sempre gostou de tudo que tornava as coisas mais simples ou fáceis. O senhor está falando de Buckminster Fuller? Agora transformou esse diálogo em uma sessão espírita. Digamos apenas que eu tenho motivos para saber que a essência que se identificou como Buckminster Fuller adorou a sua nova palavra. Ótimo! Quero dizer, é tão legal saber disso. É mesmo. Então, nas sociedades muito evoluídas é o espécie-sistema que importa. Sim, mas isso não quer dizer que os seres individuais não importam. Pelo contrário, eles realmente importam. E isso se reflete no fato de que o efeito do espécie-sistema é maior quando toda decisão é considerada. Sabe-se que o espécie-sistema sustenta toda a vida e todo ser no nível ótimo. Portanto, não fazer nada que possa prejudicar o espécie-sistema é uma afirmação de que todos os seres individuais são importantes. Não só os seres individuais com status, influência ou dinheiro. Não só os mais poderosos ou supostamente mais conscientes de si mesmos, todos os seres e todas as espécies no sistema. Como isso pode funcionar? Como pode ser possível? Em nosso planeta, as necessidades de algumas espécies têm de ser subordinadas às de outras, ou não poderíamos experimentar a vida como conhecemos. Vocês estão chegando perigosamente perto do tempo em que não poderão experimentar a vida como a conhecem. Exatamente porque insistem em subordinar as necessidades da maioria das espécies às de apenas uma. A espécie humana. Sim, e nem mesmo a todos os membros dessa espécie, mas apenas de alguns, nem mesmo ao maior número, o que poderia ter alguma lógica, mas ao menor. Os ricos e mais poderosos. Foi você quem disse. Aqui vamos nós, outro sermão contra os ricos e poderosos. De modo algum, sua civilização não merece um sermão, não mais do que uma sala cheia de crianças pequenas merece. Os seres humanos farão o que estão fazendo, a si mesmos e uns aos outros, até perceberem que isso não é mais do que o seu interesse. Nenhum sermão mudará esse fato. Se os sermões mudassem as coisas, suas religiões teriam se revelado muito mais eficientes. Nossa! O senhor não está livrando a cara de ninguém hoje, não é? Não é nada disso. Essas simples observações o atingem? Então veja por quê. Nós sabemos que a verdade frequentemente incomoda. Contudo, este livro veio trazer a verdade. Com outros livros que eu inspirei, e filmes e propagandas e programas de televisão. Eu não sei se quero incentivar as pessoas a ver televisão.
Seja como for, a televisão é o centro da sua sociedade. Não é o veículo que o está levando em direções que dizem que não querem ir. São as mensagens que permitem que sejam colocadas nele. Não critiquem o veículo. Um dia podem querer colocar nele uma mensagem diferente. Deixe-me voltar um pouco atrás. Posso voltar à minha pergunta original? Ainda estou querendo saber como o espécie-sistema pode funcionar com as necessidades de todas as espécies no sistema igualmente satisfeitas. Todas as necessidades são igualmente satisfeitas, mas essas necessidades não são todas iguais. Isso é uma questão de proporção e equilíbrio. Os seres muito evoluídos compreendem muito bem que todos os seres vivos, dentro do que escolhemos chamar de espécie-sistema, têm necessidades que precisam ser satisfeitas para as formas físicas que criam e sustentam o sistema sobreviverem. Também compreendem que nem todas as necessidades são as mesmas ou iguais em termos do que exigem do próprio sistema. Vamos tomar como exemplo o seu próprio espécie-sistema. Está bem. Vamos usar as duas espécies vivas que vocês chamam de árvores e humanos. Obviamente, as árvores não exigem tanta manutenção diária quanto os humanos, por isso suas necessidades não são iguais. Contudo, estão correlacionadas, isto é, uma espécie depende da outra. Você deve prestar tanta atenção às necessidades das árvores quanto às dos seres humanos, mas as necessidades de si não são tão grandes. Entretanto, se você ignorar a necessidade de uma espécie, estará correndo riscos. O livro que eu mencionei antes como sendo muito importante, The Last Hours of Ancient Sunlight, descreve tudo isso magnificamente. Diz que as árvores tiram dióxido de carbono de sua atmosfera, usando a parte do carbono desse gás atmosférico para produzir carboidratos, isto é, para crescer. Quase tudo de que uma planta é feita, inclusive raízes, caule, folhas, até mesmo as nozes e frutos, é composto de carboidratos. Enquanto isso, a parte de oxigênio desse gás é liberada pela árvore. É o lixo da árvore. Por outro lado, os seres humanos precisam de oxigênio para sobreviver. Sem árvores para transformar o dióxido de carbono, que existe em abundância em nossa atmosfera, em oxigênio, o que não é, vocês como uma espécie não podem sobreviver. Está vendo o equilíbrio? É claro, isso é fantástico. Obrigado. Agora, por favor, parem de destruí-lo. Ora, vamos, nós plantamos 2 árvores para cada uma que cortamos. Sim, e as árvores que plantam levarão 300 anos para crescer e ter força suficiente para produzir tanto oxigênio quanto as árvores antigas que estão cortando. A fábrica de oxigênio que vocês chamam de floresta amazônica pode ser substituída em sua capacidade de equilibrar a atmosfera do seu planeta em, digamos, 2 ou 3 mil anos. Não se preocupem, vocês estão desmatando milhares de acres, todos os anos, mas não se preocupem. Por quê? Por que estamos fazendo isso? Para poderem criar gado para matar e comer. Dizem que criar gado dá mais lucro para os povos da floresta tropical, que tudo isso é para tornar a terra produtiva. Contudo, nas sociedades muito evoluídas, destruir o espécie-sistema não é considerado produtivo, mas destrutivo. Então, os SMS encontram um modo de equilibrar as necessidades totais do espécie-sistema. Preferem equilibrá-las a satisfazer os desejos de uma pequena parte do sistema, porque sabem que nenhuma espécie dentro do sistema pode sobreviver se o próprio sistema for destruído. Isso parece óbvio, dolorosamente óbvio. Pode ser ainda mais doloroso para a Terra nos próximos anos se sua assim chamada espécie dominante não acordar. Eu entendo, o problema é sério e quero fazer alguma coisa a esse respeito, mas às vezes me sinto impotente. O que tem de fazer para promover a mudança? Não há nada que tem de fazer, mas há muito que pode ser. Explique-me melhor. Há muito tempo, os seres humanos tentam, sem muito sucesso, resolver os problemas no nível do fazer, porque a verdadeira mudança sempre é feita no nível do ser e não do fazer. A verdade que vocês
fizeram certas descobertas e desenvolveram sua tecnologia e, portanto, de alguns modos, tornaram suas vidas mais fáceis, mas não está claro se as tornaram melhores. E nas questões mais amplas dos princípios, fizeram progressos muito lentos. Então, estão enfrentando muitos dos mesmos problemas de princípios que enfrentaram durante séculos em seu planeta. Sua ideia de que a Terra existe para a exploração da espécie dominante é um bom exemplo disso. Está claro que vocês não mudarão o que estão fazendo enquanto não mudarem o modo como estão sendo. Vocês têm de mudar suas ideias a respeito de quem são em relação ao seu meio ambiente e tudo que existe nele para agirem de modo diferente. Tudo é uma questão de consciência e vocês têm de elevar a consciência para poder mudá-la. Como podemos elevar a consciência? Parem de se calar a respeito disso. Falem abertamente, debatam as questões. Vocês poderiam até mesmo elevar um pouco a consciência coletiva. Por exemplo, a respeito de apenas uma coisa. Por que não plantam cânhamo e o usam para fazer papel? Tem ideia de quantas árvores é preciso apenas para fornecer o seu mundo os jornais diários? Para não falar em copos e toalhas de papel e caixas de papelão? O cânhamo pode ser plantado a um custo baixo, colhido com facilidade e usado não só para fazer papel, como também cordas fortes e roupas duradouras, e até mesmo alguns dos remédios mais eficazes que seu planeta pode fornecer. De fato, o cânhamo pode ser plantado a um custo tão baixo, colhido com tanta facilidade e tem tantos usos maravilhosos que há um forte lobby operando contra ele. Muitos perderiam demais para permitir ao mundo voltar-se para essa planta simples que pode ser cultivada em quase todos os lugares. Esse é apenas um exemplo de como a ganância substitui o bom senso na condução dos assuntos humanos. Então, deem este livro a todos que conhecem, não só para entenderem isso, mas para entenderem tudo que o livro tem a dizer. E ainda há muito mais. Sim, mas eu estou começando a me sentir deprimido, como muitas pessoas disseram que se sentiram deprimidas depois de lerem o livro 2. Isso vai se resumir a mais conversas sobre como estamos destruindo as coisas aqui e realmente acabando com o planeta? Porque não sei se estou pronto para ouvir. Está pronto para ser inspirado? Para se sentir empolgado? Porque descobrir o que outras civilizações avançadas, estão fazendo deveria tanto inspirá-lo como empolgá-lo. Pense em todas as possibilidades, nas oportunidades, no belo futuro que os espera. Se acordarmos. Vocês acordarão, estão acordando, o paradigma está mudando, o mundo está mudando bem diante dos seus olhos. Este livro é parte disso, vocês são parte disso. Lembre-se de que estão no espaço para purificá-lo. Não há outro motivo para estarem aqui. Não desistam, não desistam. A maior aventura apenas começou. Está bem. Eu escolho ser inspirado pelo exemplo e pela sabedoria dos seres muito evoluídos, não ser desencorajado por ela. Ótimo! Essa é uma escolha sábia, dado onde dizem que querem ir como uma espécie. Há muitas coisas das quais pode se lembrar observando esses seres. Os SMEs vivem em união e com muita consciência profunda de correlação. Seus comportamentos são criados por seus pensamentos responsáveis, o que você poderia chamar de os princípios orientadores básicos de sua sociedade. Quais são os princípios orientadores básicos de uma sociedade de SMEs? O primeiro princípio orientador é: somos todos um. Toda decisão e escolha, tudo que você chamaria de moralidade e ética, se baseia nesse princípio. O segundo princípio orientador é: tudo que é um só está correlacionado. De acordo com esse princípio, nenhum membro de uma espécie deixaria de dar algo para outro, simplesmente porque o obteve primeiro, pertence-lhe ou tem pouco. A dependência mútua de todos os seres vivos no espécie-sistema é reconhecida e honrada. As necessidades relativas de cada espécie de organismo vivo dentro do sistema sempre são mantidas em equilíbrio.
porque sempre são tidas em mente. Esse segundo princípio orientador significa que não há propriedade privada? Não como você a compreende. Um SME experimenta a propriedade privada como uma responsabilidade pessoal por tudo de bom sob a sua guarda. A palavra mais adequada em sua linguagem para descrever o que o SME sente em relação ao que você chamaria de um bem apreciado é administração. Um SME é um administrador e não um proprietário. A palavra possuir e o conceito por trás dela não são parte da cultura dos SMEs. Não existe posse no sentido de algo ser um bem pessoal. Os SMEs não possuem, eles prezam. Isto é, amam as coisas e tomam conta delas, mas não as possuem. Os seres humanos possuem. Os SMEs prezam. Em sua linguagem é assim que a diferença poderia ser descrita. Anteriormente, em sua história, os seres humanos achavam que tinham o direito de possuir tudo em que punham as mãos. Isso incluíam as mulheres e os filhos, a terra e suas riquezas, todas as coisas. E tudo o que essas coisas pudessem lhe proporcionar eram deles. Grande parte dessa crença ainda é mantida hoje pela sociedade humana. Os seres humanos se tornaram obcecados por esse conceito de propriedade. Os SMEs, que observavam isso de longe, o chamaram de obsessão por possuir. Agora, enquanto vocês evoluem, compreendem cada vez mais que de fato não podem possuir coisa alguma, muito menos suas mulheres e filhos, todavia muitos ainda se apegam à ideia de que podem possuir terra e tudo que está nela, sob e sobre ela. Sim, até mesmo falam sobre direitos ao espaço aéreo. Ao contrário de vocês, os SMEs do universo compreendem muito bem que o planeta físico debaixo de seus pés não é algo que pode ser possuído por apenas um deles. Embora um SME possa receber, através dos mecanismos de sua sociedade, uma parte de terra para cuidar, se for um bom administrador da terra, pode ter permissão, ou pode lhe ser pedido, para passar essa administração para seu filho, que poderá passá-la para o seu, e assim por diante. No entanto, se ele ou seu filho provar ser um mau administrador da terra, esta não será mais mantida sob seus cuidados. Puxa vida! Se esse fosse o princípio orientador aqui, metade das indústrias do mundo teriam de abrir mão de suas propriedades. E o ecossistema do planeta melhoraria muito da noite para o dia. Veja bem, em uma cultura muito evoluída, uma corporação como vocês a chamam, nunca poderia saquear a terra para obter lucro, porque estaria claro que a qualidade de vida de seus próprios funcionários seria irremediavelmente prejudicada. Que lucro há nisso? Bem, os prejuízos poderiam não ser notados durante muitos anos, enquanto os benefícios são notados imediatamente. Então, isso seria chamado de lucro a curto prazo, perda a longo prazo. Mas quem se importa com a perda a longo prazo se não vai estar mais lá para experimentá-la? Os SMEs, mas eles vivem muito mais. Quanto mais? Muitas vezes mais. Em algumas sociedades, os seres vivem para sempre, ou enquanto escolherem permanecer em forma física. Por isso, nas sociedades de SMEs, os seres individuais geralmente experimentam as consequências a longo prazo de seus atos. Como conseguem viver tanto tempo? É claro que nunca estão não vivos, não mais do que vocês estão, mas sei o que quer dizer. Quer dizer com seus corpos. Sim, como conseguem ficar com seus corpos durante tanto tempo? Como isso é possível? Bem, primeiro porque eles não poluem seu ar, sua água e sua terra. Por exemplo, não colocam no solo produtos químicos que depois são absorvidos por plantas e animais e levados para o corpo através do consumo dessas plantas e desses animais. De fato, um SME nunca consumiria um animal, muito menos encheria o solo e as plantas que o animal come de produtos químicos, o próprio animal de produtos químicos, e depois a consumiria. Consideraria essa prática suicida. Portanto, os SMEs não poluem seu meio ambiente, sua atmosfera e seus próprios corpos como os seres humanos fazem.
Os corpos humanos são criações magníficas, feitos para durar infinitamente, mais do que vocês lhes permitem. Os SMEs também têm comportamentos psicológicos diferentes que prolongam a vida. Como, por exemplo, um SME nunca se preocupa e nem mesmo compreenderia o conceito humano de preocupação ou estresse. Também não odeia, sente raiva, ciúmes ou pânico. Dessa forma, não produz reações bioquímicas em seu corpo que o destroem. Um SME chamaria isso de consumir-se, e ele não se consumiria, assim como não consumiria o corpo de outro ser. Como um SME consegue isso? Os seres humanos são capazes de ter tanto controle sobre as emoções? Em primeiro lugar, um SME compreende que todas as coisas são perfeitas, que há um processo no universo que está sendo realizado e que tudo o que tem de fazer é não interferir nele. Por isso, um SME nunca se preocupa, porque compreende o processo. E para responder à sua segunda pergunta, sim, os seres humanos têm esse controle, embora alguns não acreditem que o têm, e outros simplesmente não escolhem exercê-lo. Os poucos que se esforçam para isso vivem um pouco mais, presumindo que os produtos químicos e gases tóxicos presentes na atmosfera não os matem, e também que não tenha se envenenado voluntariamente de outros modos. Espere um minuto. Como nos envenenamos voluntariamente? Alguns de vocês fazem isso. Como? Como eu já disse, comem venenos, alguns de vocês bebem venenos. Outros até mesmo fumam venenos. Um SME acha esses comportamentos incompreensíveis. Não pode imaginar por que vocês colocariam deliberadamente em seus corpos substâncias que sabem que não podem lhe fazer bem. Nós achamos agradável comer, beber e fumar certas coisas. Um SME acha a vida física agradável e não pode se imaginar fazendo algo que sabe que poderia limitá-la, torná-la dolorosa ou pôr fim a ela. Alguns de nós não acreditam que comer muita carne vermelha, consumir bebidas alcoólicas ou fumar ervas irá limitá-la, torná-la dolorosa ou pôr fim a ela. Então sua capacidade de observação é muito pequena, precisam desenvolvê-la. Um SME sugeriria que simplesmente olhassem ao seu redor. Sim, bem, o que mais o senhor pode me dizer sobre como é a vida nas sociedades muito evoluídas no universo? Não existe vergonha. Não? E tampouco culpa. Então, como um ser se revela um mau administrador da terra? O senhor acabou de dizer que tiram a terra dele. Isso não significa que foi julgado e considerado culpado? Não. Significa que foi observado e considerado incapaz. Nas culturas muito evoluídas, nunca seria pedido aos seres para fazer algo que demonstraram ser incapazes de fazer. Mesmo se ainda assim eles desejassem fazê-lo, eles não iriam desejar. Por que não? Sua própria demonstração de incapacidade acabaria com esse desejo. Isso é um resultado natural de sua compreensão de que sua incapacidade de fazer uma determinada coisa poderia prejudicar outro ser. Eles nunca o prejudicariam, porque prejudicar o outro é prejudicar o eu, e eles sabem disso. Então ainda é o instinto de conservação que determina a experiência? Como ocorre na Terra? É claro que sim. A única coisa que é diferente é a definição deles do eu. O ser humano define o eu de um modo muito limitado. Você fala do seu eu, da sua família, da sua comunidade. O SME define o eu de outro modo. Fala do eu, da família, da comunidade. Como se só houvesse uma. Só há uma. Esse é o ponto principal. Eu compreendo. E por isso, em uma cultura muito evoluída, um ser nunca iria, por exemplo, insistir em criar filhos se lhe tivesse sido constantemente demonstrada sua incapacidade de fazer isso. É por esse motivo que nas culturas muito evoluídas, crianças não criam outras crianças. Sua criação é deixada a cargo dos idosos. Isso não significa que os filhos são arrancados dos braços daqueles que lhe deram vida e entregues a estranhos. Não é nada disso. Nessas culturas, os idosos vivem perto dos mais novos.
Não são expulsos para viverem sozinhos, ignorados e entregues à própria sorte. São honrados, reverenciados como parte de uma sociedade amorosa, dedicada e ativa. Quando nasce um novo ser, os idosos estão lá, bem dentro do seio dessa comunidade e família. E o fato de criá-lo é tão organicamente correto como é a sua sociedade os pais fazerem isso. A diferença é que, embora os filhos sempre saibam quem são seus pais, o termo mais exato de sua linguagem seria geradores de vida, não lhes é pedido que aprendam as coisas básicas da vida com seres que ainda não estão aprendendo. Nas sociedades de SMEs, os idosos organizam e supervisionam o processo de aprendizagem, além de acolher, alimentar e cuidar das crianças. Os filhos são criados em um ambiente de sabedoria e amor, muita paciência e compreensão. Os jovens que lhes deram vida em geral estão fora, em algum lugar, enfrentando os desafios e experimentando as alegrias de suas próprias vidas. Podem passar o tempo que quiserem com seus filhos, até mesmo viver na morada dos idosos com eles, estar em sua companhia em um ambiente doméstico e ser experimentados pelos filhos como parte desse ambiente. É tudo uma experiência muito unificada e integrada, mas são os idosos que assumem a responsabilidade de criá-los. O que é uma honra para eles, porque se tornam responsáveis pelo futuro de toda a espécie. E nas sociedades SMEs é reconhecido que isso é mais do que deveria ser exigido aos jovens. Eu já toquei nesse assunto quando falei sobre o modo como vocês criam os filhos em seu planeta e como deveriam mudá-lo. Sim, e obrigado por explicar melhor e como funciona. Então, voltando um pouco atrás, um SME não sente culpa ou vergonha, não importa o que faça? Não, porque a culpa e a vergonha são coisas impostas ao ser. Sem dúvida podem ser internalizados, mas inicialmente são impostas, sempre. O ser divino e todos os seres são divinos. Só se sente envergonhado ou culpado do que está fazendo quando outro ser o faz se sentir assim. Em sua cultura, um bebê tem vergonha do que faz no banheiro? É claro que não, até vocês lhe dizerem que deve ter. Uma criança se sente culpada por se satisfazer com seus órgãos genitais? É claro que não, até vocês lhe dizerem que deve se sentir. O grau em que uma cultura é evoluída é demonstrado pelo grau em que rotula um ser ou um ato como vergonhoso ou culpado. Nenhum ato deveria ser considerado vergonhoso? Uma pessoa nunca é culpada, não importa o que faça? Como eu já lhe disse, o certo e o errado não existem. Há algumas pessoas que ainda não compreendem isso. Para compreender o que está sendo dito aqui, este diálogo deve ser lido em sua totalidade. Tirar uma afirmação do seu contexto poderia torná-la incompreensível. O livro 1 e o livro 2 contêm explicações detalhadas do que foi dito acima. Você está me pedindo aqui para descrever as culturas muito evoluídas do universo. Elas já compreendem isso. Está bem. De outros modos, essas culturas diferem da nossa. De muitos outros modos. Eles não competem. Sabem que quando um perde, todos perdem. Por isso não criam esportes e jogos que ensinam às crianças e perpetuam nos adultos a ideia de que alguém ganhar enquanto alguém perde é diversão. Além do mais, como eu disse, eles partilham tudo. Quando alguém precisa de algo, eles não sonham em guardar ou esconder o que tem simplesmente porque tem pouco. Pelo contrário, esse seria seu próprio motivo para partilhá-lo. Os SMEs também enriquecem partilhando coisas raras. A única coisa em que diferem dos humanos é em sua definição de enriquecimento. Um SME se sente enriquecido partilhando tudo generosamente sem precisar de lucro. De fato, essa sensação é o lucro. Há vários princípios orientadores na cultura humana que produzem seus comportamentos. Como eu já disse, um dos mais básicos é o da sobrevivência dos mais fortes. Isso poderia ser chamado do seu segundo princípio orientador. Está na base de tudo que sua sociedade criou, sua economia, sua política, suas religiões, sua educação, suas estruturas sociais. Contudo, para um SME,
O próprio princípio é um oxímoro. Contradiz-se, como o primeiro princípio orientador de um SME é: somos todos um só. O ser individual não é forte enquanto a totalidade não é. Por isso a sobrevivência dos mais fortes é impossível, ou a única coisa que é possível, portanto, uma contradição, já que os mais fortes não são fortes enquanto a totalidade não é forte. Está entendendo isso? Sim, nós o chamamos de comunismo. Em seu planeta, vocês têm rejeitado todos os sistemas que não permitem o progresso de um ser à custa do outro. Se um sistema de governo ou uma economia exige uma tentativa de distribuição equitativa para todos, dos benefícios criados por todos, com os recursos que pertencem a todos, vocês dizem que o sistema de governo vai contra a ordem natural. Contudo, nas sociedades muito evoluídas, a ordem natural é a partilha equitativa. Mesmo se alguém ou um grupo não fez nada para merecê-la, mesmo se não houve qualquer contribuição para o bem comum, mesmo se eles forem maus, o bem comum é a vida. Se você está vivo, está contribuindo para o bem comum. É muito difícil para um espírito estar em forma física. Concordar em assumir essa forma é um certo sentido, um grande sacrifício, mas um sacrifício que é necessário e até mesmo apreciado, se for para a totalidade, se conhecer experimentalmente e se recriar na versão mais grandiosa da melhor visão que já teve de quem é. É importante compreender por que nós viemos para cá. Nós? As almas que formam o coletivo. O senhor está me confundindo. Como eu já expliquei, só existe uma alma, um ser, uma essência. Alguns de vocês chamam isso de Deus. Essa única essência individualiza-se como todo no universo. Em outras palavras, tudo que existe. Isso inclui todos os seres sensíveis, ou o que vocês escolheram chamar de almas. Então, Deus é toda a alma que existe? Toda a alma que existe agora. Sempre existiu e sempre existirá. Então, Deus é um coletivo? Essa é a palavra que eu escolhi, porque é a que descreve melhor em sua linguagem como as coisas são. Não é um único ser impressionante, mas um coletivo. Não tem de ser uma coisa ou outra. Abra sua mente. Deus é as duas coisas? Um único ser impressionante que é um coletivo de partes individualizadas? Bom, muito bom. E por que coletivo veio para a Terra? Para expressar-se fisicamente, conhecer-se em sua própria experiência, ser Deus, como eu já expliquei detalhadamente no livro 1. O Senhor nos criou para sermos Deus? Nós criamos, sim. Foi exatamente para isso que foram criados. E todos os seres humanos foram criados por um coletivo? Sua própria Bíblia dizia: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, antes da tradução ser mudada. A vida é o processo através da qual Deus se cria e depois experimenta a criação. Esse processo de criação é contínuo e eterno. Acontece o tempo todo. As esferas do relativo e físico são as ferramentas com as quais Deus trabalha. A pura energia, que vocês chamam de espírito, é o que Deus é. Essa essência é realmente o Espírito Santo. Através de um processo pelo qual a energia se torna matéria, o espírito encarna. Esse processo é realizado com a energia literalmente se desacelerando, mudando sua oscilação ou o que vocês chamariam de vibração. A totalidade faz isso em partes, isto é, partes do todo encarnam. Essas individualizações do espírito são o que vocês escolheram chamar de almas. Na verdade, só existe uma alma se reformando. Isso poderia ser chamado de a reforma. Vocês são deuses em formação, informação de Deus. Essa é a sua contribuição e por si só é suficiente. Explicando isso de um modo simples, assumindo forma física, vocês já fizeram o bastante. Eu não preciso de mais nada. Vocês contribuíram para o bem comum.
tornaram possível para o que é comum, o único elemento comum, experimentar o que é bom. Vocês até mesmo escreveram que Deus criou o céu e a terra, os animais que caminham na terra, os pássaros do ar e os peixes do mar. E isso foi muito bom. O bom não pode existir experimentalmente sem o seu oposto. Por isso vocês também criaram o ruim, que é um movimento para trás ou a direção oposta do bom. É o oposto da vida. E assim criaram o que chamaram e o que chamam de morte. Contudo, a morte não existe na realidade máxima. É apenas uma invenção, uma experiência imaginada através da qual vocês valorizam mais a vida. Portanto, o ruim é o oposto da vida. Quando vocês compreenderem toda essa cosmologia, compreenderão o bastante e a grande verdade. Então, nunca poderão exigir que outro ser lhes dê algo em troca do seu ato de partilhar os recursos e as necessidades da vida física. Não importa o quanto isso possa parecer bonito, ainda há pessoas que o chamariam de comunismo. Se quiserem chamá-lo assim, que chamem. Porém, eu lhe digo que enquanto sua comunidade de seres não souber o que é viver em comunidade, nunca experimentará a comunhão sagrada e não saberá quem eu sou. Os seres muito evoluídos do universo compreendem muito bem tudo o que eu expliquei aqui. As suas culturas seria impossível não partilhar, ou cobrar preços cada vez mais exorbitantes de acordo com a dificuldade em satisfazer uma necessidade. Somente os seres muito primitivos fariam isso. Veriam a escassez do que é comumente necessário como uma oportunidade de lucrar mais. A oferta e a demanda não movem o sistema dos SMS. Isso é parte de um sistema que os humanos afirmam contribuir para a sua qualidade de vida e para o bem comum. No entanto, do ponto de vista de um ser muito evoluído, o sistema dos humanos se opõe ao bem comum, porque não permite que bem seja experimentado em comum. Outra característica diferente e fascinante das culturas muito evoluídas é que nelas não existe uma palavra, um som ou nenhum outro modo de transmitir o significado dos conceitos de seu e meu. Os pronomes possessivos não existem em sua linguagem, e se um deles fosse falar com uma língua terrena, só poderia usar artigos para descrever coisas. Meu carro se tornaria o carro com quem eu estou agora. Meu cônjuge ou meus filhos se tornariam o cônjuge ou os filhos com quem eu estou agora. A expressão com quem eu estou agora, ou em cuja presença eu estou agora, é a mais exata que sua linguagem pode usar para descrever o que você chamaria de propriedade ou posse. Aquilo que cuja presença você está se torna a dádiva. É o verdadeiro presente da vida. Desse modo, na linguagem dos seres muito evoluídos, não se poderia nem mesmo falar em termos de minha vida, mas apenas em termos da vida em cuja presença eu estou agora. Isto é parecido com vocês dizerem que estão na presença de Deus. Quando vocês estão na presença de Deus, o que estão sempre que estão na presença uns dos outros, nunca pensariam em privá-lo do que é dele, isto é, de qualquer parte daquilo que é. Partilhariam natural e igualmente aquilo que é dele, com todas as partes do que é Deus. Essa é a compreensão espiritual em que se baseiam as estruturas sociais, políticas, econômicas e religiosas de todas as culturas, muito evoluídas. É a cosmologia de toda a vida, e é apenas a incapacidade de observá-la, compreendê-la e viver de acordo com ela que cria todo o conflito da sua experiência na Terra.